Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa chama-se Saúde e Companhia porque você já sabe que nós sempre temos aqui na bancada alguém muito experiente em sua área para trazer informações que sirvam para você cuidar da sua saúde e de sua família. Este programa nós temos um assunto extremamente importante que está causando uma certa preocupação na população brasileira, em todas as regiões, e nós temos aqui o professor Maurício Nogueira. O professor Maurício é coordenador da pós-graduação, é um estudioso da virologia, e ele vem aqui hoje para trazer informações a respeito da febre amarela. Professor Maurício, o que é a febre amarela? Olá, Renato. A febre amarela é uma doença infecciosa, uma doença causada por um vírus, o vírus da febre amarela, que é um dos mais antigos vírus conhecidos da humanidade. Ele é classificado, por assim dizer, como a gente gosta de dizer, como um flavivírus, que inclusive o nome vem dele, é a família flavivírus, que tem outros vírus muito próximos da febre amarela, bastante conhecidos pela gente. O vírus da dengue e agora também o vírus da zika. São todos flavivírus, vírus da mesma família, são vírus transmitidos por mosquitos e que têm um grande impacto em saúde pública. Fala no mosquito, tem um mosquito aí, o Aedes aegypti, que ele parece que é o vetor de todas essas doenças. Por que esse vírus é um vírus tão potente assim? Na verdade, o Aedes aegypti é vetor de algumas dessas flaviviroses, ele é vetor da dengue, ele pode ser o vetor da febre amarela, não é o caso atual, mas ele pode também ser o vetor da febre amarela, ele é o vetor da zika, mas nós temos um monte de outros flavivírus que são transmitidos por Culex, o pernilongo comum. Então, na verdade, isso é um processo que ocorreu durante a evolução, que esses vírus se adaptaram melhor a um mosquito ou a outro mosquito, dependendo do ambiente que eles estão. Mas na situação atual da febre amarela, a famosa febre amarela silvestre, o mosquito que transmite são principalmente o mosquito Haemococcus e o mosquito Sabetes, que são os mosquitos que transmitem a febre amarela silvestre. Existe uma diferença, existe a febre amarela silvestre, existe a urbana. Tem diferença de uma e de outra? Ou... Qual é a grande diferença da febre amarela silvestre urbana? E, na verdade, isso é importante. Até eu vi uma notícia no jornal recentemente, onde um gestor de saúde confundia isso. O que define se a febre amarela é urbana ou silvestre é o mosquito transmissor, não o ambiente. O mosquito transmissor da febre amarela silvestre é o Haemococcus ou Sabetes, que é um mosquito de copa de árvores, é um mosquito que faz o repasto, que a gente chama, né, que é a alimentação, principalmente em primatas não humanos, enquanto o Aedes é o vetor da febre amarela urbana. É importante ressaltar... Urbana ou silvestre? O Aedes da urbana e o Haemococcus e o Sabetes da silvestre. É importante ressaltar que não existe febre amarela urbana no Brasil desde a década de 40, o último município que tem uma comprovação da transmissão da febre amarela urbana no Brasil é Sena Madureira, no interior do Acre, em 1942 ou 43. Recentemente, por exemplo, nós tivemos um caso em Ribeirão Preto, no ano passado, onde a transmissão ocorreu na beira da cidade, mas quem transmitiu foi o Haemococcus. Mesmo que a pessoa não tenha entrado na máquina, como a transmissão é feita pelo Haemococcus, se classifica como febre amarela silvestre. Tá. Agora, Maurício, a febre amarela não foi erradicada no passado no Brasil? Ela foi erradicada, a febre amarela urbana. A urbana. A urbana, que ela foi erradicada na década de 30 e na década de 40, com um grande esforço da Fundação Rockefeller, que partia por dois princípios fundamentais. Primeiro, a eliminação do Aedes aegypti, que foi conseguido naquela época, na base de utilização de compostos químicos que hoje seriam proibidos, e, ao mesmo tempo, a introdução da vacina, que foi introduzida na década de 30, que deu até o Prêmio Nobel de Medicina para Max Tyler. Então, essas duas ferramentas utilizadas juntas eliminaram a febre amarela do ambiente urbano. Porém, o vírus achou um novo nicho, que é o ambiente de mata, onde ele circula em macacos, em tempos essa circulação explode e acaba tendo o que a gente cai, de uma certa forma, um pescador, um caçador, alguém que a gente começa a entrar mais próximo da mata e começa a ser contaminado. Tá, agora, deixa eu te fazer outra pergunta. À medida que você
na época que erradicou a Urbana, foi na época de Oswaldo Cruz? Foi isso? Que teve aquelas brigadas no Rio ou não? O Oswaldo Cruz, ele consegue controlar na história uma grande epidemia do Rio de Janeiro. Tá? Isso no começo do século XX, se não me engano, 1903, 1904. Ele controla a febre amarela no Rio de Janeiro e ele, de uma certa forma, elimina um foco de febre amarela urbana importante. Mas a erradicação da febre amarela urbana é uma coisa que ocorre mais 20, 30 anos para frente, na década de 30 e 40. Já sem a participação do Oswaldo Cruz. Para a população entender como é que fica essa sazonalidade. Então, o ano passado nós tivemos essa epidemia, agora volta, está pior, está melhor. Como é que você faz esse paralelo entre o ano passado e este ano? Olha, ano passado, 2016, nós tivemos aqui na região um caso humano, né? Até faleceu lá no hospital de base. A gente acompanhou, mas o que a gente está vendo esse ano é uma continuação do ano passado. Na verdade, a temporalidade da febre amarela é normalmente ciclos de 7 a 8 anos, que é o tempo que demora para a população de macaco recuperar após uma epidemia. Como é que isso acontece? O que está acontecendo agora? Você tem uma circulação em alta quantidade do vírus, você tem uma mortalidade de macacos muito altas, esses macacos morrem, a população de macaco na mata cai e passa a ser uma população que não consegue amplificar o vírus em larga escala. Bom, os sobreviventes vão estar na floresta, vão começar a se multiplicar e daqui 7 ou 8 anos a população se recupera. Quando a população se recupera, ela atinge aquela massa crítica que permite novamente a explosão do vírus. E aí é quando a gente tem epidemias. Então, a cada 8 anos, a gente tem isso. Se a gente puxar um pouquinho aqui da memória, a última epizotia importante, ou seja, epizotia é o episódio de morte de primatas, né, que é um alerta para a febre amarela, ocorreu em 2008. Nós estamos falando de 2016, exatamente 8 anos depois. Então, quer dizer, o macaco infectado, ele é picado pelo mosquito e aí retroalimenta o sistema. Exatamente. E quanto mais macacos, mais você alimenta o sistema. Por isso que você precisa de uma quantidade de macacos, uma população de macacos suficientes para sustentar o que a gente chama quase uma reação em cadeia. Ou seja, então a morte do macaco chega a ser benéfica em um determinado momento para a população. De uma certa forma, sim, porque você acaba o ciclo de amplificação do vírus. Agora, tem que lembrar que o macaco ele não transmite, né, a doença direto, né? O macaco também é uma vítima. O macaco tem a doença, ele sofre com a doença e ele morre com a doença até mais frequentemente que a gente. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo e eu gostaria de deixar aqui no ar uma pergunta. Essa sazonalidade, esse reciclo da malária, onde é que a população pode ter algum papel, além do sistema público? Você responde no próximo bloco, por favor. Produtos especiais para embalagem, material para limpeza, preços imbatíveis. Você encontra tudo num só local. Casa da Embalagem. A qualidade dos produtos e bom atendimento são nossas prioridades. Faça-nos uma visita e comprove. Casa da Embalagem. Rua Saldanha Marinho 2951, Centro. Telefone 3218 8042, São José do Rio Preto. Em Rio Preto, Grindélia é a referência em armazém de produtos naturais integrais orgânicos e para dietas especiais. Agora, Grindélia também é restaurante, que oferece comida vegetariana caseira e muito saborosa. Aos sábados, você pode tomar seu café da manhã com opções sem glúten e sem lactose. Ainda aproveitar a feirinha de produtos orgânicos. O armazém e restaurante Grindélia ficam ao lado da Farmácia Grindélia, desde 1981, a sua farmácia de manipulação. Olá, amigos, estamos voltando com mais um bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença de Maurício Nogueira, que é professor da nossa instituição e um pesquisador de virologia. E no bloco anterior eu fiz um questionamento para ele sobre a febre amarela, não sobre malária, né? É febre amarela que nós estamos conversando.
A pergunta é, a população tem alguma contribuição nessa epidemia? Qual é o papel que a população pode exercer junto com o poder público? Eu acho que tem duas situações importantes para a população. A primeira é ela não se expor. E como não se expor? Vacinando. É muito simples. Nós temos uma vacina barata, efetiva, segura. Então, não tem por que não se vacinar. Existem situações muito pequenas onde a pessoa não pode se vacinar. Então, ela se protegendo, ela protege o resto da comunidade, por quê? Mesmo que ela se exponha ao ambiente, vou lá pescar na beira do Rio Grande, tá? Mas eu estou vacinado, pode mosquito com febre amarela me picar à vontade, que eu não vou trazer essa doença para a cidade. Então esse é um ponto fundamental. A segunda coisa que a população pode fazer é controlar o mosquito Aedes aegypti na sua redondeza. Por que eu digo isso? Controlar o hemagogos na floresta, não dá. Não dá, a menos que a gente resolva asfaltar daqui ao Panamá. Não dá. Acabar com a floresta. Acabar com a floresta. Ia morrer todo mundo. Então não vai dar certo. Então, acabar com o mosquito da floresta nós não vamos. Então nós não temos como impedir o ciclo silvático da doença. O que nós temos que impedir é o ciclo urbano. Que é aquele cara que foi pescar, volta com a doença, vai no seu bairro onde tem o Aedes aegypti, ele é picado pelo Aedes aegypti e acaba criando o ciclo urbano. Então, para isso, para a gente controlar o ciclo urbano, são erradicar o mosquito Aedes aegypti. E com isso nós vamos estar protegendo não só contra a febre amarela, mas como dengue, zika, chikungunya e outras doenças virais. Mas qual o critério para vacinar? Você vai vacinar a população brasileira? Esse é um assunto que daria um congresso o dia inteiro. E algumas teses. Bastante, mas eu acho que existe uma... É um programa de relativo sucesso na história da saúde pública brasileira. Iniciou-se vacinando lá atrás todo mundo para controlar a doença e, obviamente, é uma vacina com vírus vivo. Apesar dela ser bastante segura, existe um risco baixo de você induzir a doença com a vacina. Então, você tem que fazer uma análise de risco-benefício. Quem está sobre risco de ter febre amarela, qual o benefício dele tomar a vacina? Vamos voltar a São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Jabuticabal ali no caminho. Toda essa é uma região que se sabe da existência da febre amarela nessa região desde 1800 e alguma coisa. Nós tivemos uma grande epidemia de febre amarela urbana em Jabuticabal de 1910, 1915. Ainda nessa região, ainda Rio Preto ainda era distrito de Jabuticabal nessa época. Nessa época, né? Ele está falando assim porque ele é de Jabuticabal e ele acha que São Paulo todo faz parte da grande Jabuticabal. Mas, quer dizer, então aqui nós temos a cultura e nós temos a política de vacinação de febre amarela muito bem estabelecida. Antigamente era 9 meses e a partir daí de 10 em 10 anos de idade, agora é 9 meses, 4 anos e nunca mais vacina. 2 doses a gente considera que é absolutamente vacinar suficiente. A partir do 9º mês de vida, depois 4 anos de idade. 4 anos e está protegido. Está protegido. Hoje nós temos em São José do Rio Preto uma cobertura vacinal acima de 90%. Então a chance de você ter uma febre amarela urbana em São José do Rio Preto é 0. Porque você já tem uma política de vacinação. Agora vamos mudar... acima de 80% que seria acima ideal. de 85%, 90% é ideal. Nós estamos numa situação relativamente tranquila. É tranquila, mas ocorre situações como ocorreu do citado paciente do ano passado. Foi uma pessoa que mudou para São José do Rio Preto, não vacinou e foi visitar a Mata dos Macacos, onde entrou em contato com o vírus. Agora você tem outras situações, como por exemplo a situação atual do Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo é considerado área livre para febre amarela. Nunca houve circulação de febre amarela. Não faz parte do calendário vacinal. Mas tem casos lá recentes. Exatamente, aconteceu agora. Então o que você vai fazer? Você vai vacinar basicamente o Espírito Santo inteiro. Tá? Aí você vai, por que não fizeram isso antes? Vou te dar um outro exemplo, subir um pouquinho. Vamos para Salvador. Quantos milhões de habitantes tem Salvador? 3 milhões, 4 milhões. 3, 4 milhões de pessoas. A gente calcula que a doença viscerotrópica, que seja a doença induzida pela vacina, ocorra a cada 1 milhão de doses. Se eu vacinar Salvador, eu vou matar 3 a 4 pessoas. Sem nunca ter tido um caso de febre amarela na cidade. Então não vale a pena.
Então, essa análise de risco-benefício você tem que fazer. Então, não é uma política correta vacinar os 200 milhões de pessoas no Brasil. Porque eu vou estar expondo um risco pessoas que não precisam. Porque o risco dele ter a doença vacinal é maior do que o risco dele ter a doença. Lá em Salvador não tem febre amarela. Porém, na nossa região aqui, é fundamental que a gente vacine, porque o risco da febre amarela doença é muito maior que o risco da vacina. O grande exemplo é o colega que morreu aqui. O caso de óbito em Ribeirão Preto, que é da nossa região, que ocorreu em novembro do ano passado, o que foi? Um comerciante ou empresário que muda de São Paulo para Ribeirão Preto, vai morar num condomínio de luxo na beira da mata e não se vacina. E apesar de ter sido, pelo que me informou a Secretaria de Saúde, recebeu um folder, vacina é uma área de risco, ele optou por não vacinar. Eu não tenho risco. Infelizmente, as coisas acontecem. Então, é papel nosso vacinar. Agora, não existe, eu já li alguma vez, talvez outro princípio seria também a distância de onde ocorreu o foco. Existe isso para você vacinar? Por exemplo, teve um caso no Espírito Santo, pelo que você colocou, a ideia é vacinar todo o Espírito Santo, não vacinar Salvador. Mas quem mora no Espírito Santo, mas tem uma certa distância, ele está em Minas Gerais, ele também deveria vacinar o entorno? Existe uma política oficial, que é para cada caso, onde você tem, por exemplo, um caso humano, ou você tem um macaco detectado morto, que você faça um bloqueio num raio de 200 metros, etc. Por exemplo, é isso que nós estamos usando aqui em São José do Rio Preto, na região onde a gente achou macacos mortos, e está indo 200 metros em volta e batendo caso a caso. Já vacinou, não vacinou, etc. Agora, o que está acontecendo em Minas Gerais e Espírito Santo agora, no leste de Minas Gerais com o Espírito Santo, é uma coisa disseminada. Você vai de Ipatinga até o Filotone, onde estão tendo os casos, você está falando de 300 quilômetros de distância um do outro. Então, o que você tem é uma circulação disseminada pela mata. Aqui na nossa região, nós tivemos casos humanos já. São José do Rio Preto, Ribeirão, Batatais, esqueci, mais uma, Américo de Campos, não me lembro. Américo de Campos, eu acho que fica... Bom, fica na... eu não sei se é Américo de Campos ou Américo Brasiliense, alguma coisa assim. Bom, mas o fato é, daqui para Ribeirão são 200 quilômetros de distância. Então, é uma coisa disseminada pelas matas. Esse bloqueio, aqui quando a gente faz em Rio Preto e vai a 200 metros ali, eu já sei que 90% da população é vacinada, eu sei que ele não vai caminhar muito mais do que aquilo ali. Porque aquela pessoa, o mosquito pica aquela pessoa que está naquele local, que ele vai mudar para outro local, ou ele vai andar para outro local e vai transmitir para outro local. E essa cadeia é interrompida em Rio Preto, porque pela grande cobertura vacinal. Você vai no Espírito Santo, não tem isso. Você não tem mais pessoas vacinadas. Então o risco é muito grande. O risco de acontecer o que aconteceu em Assunção do Paraguai, há uns 8, 10 anos atrás, onde estava tendo uma epidemia rural, uma pessoa volta para a região, para a capital, Assunção, na periferia de Assunção, onde tinha a Aedes, iniciou um ciclo urbano em Assunção do Paraguai. Ou, mais recentemente, ano passado, na África, em Lagos, você teve uma grande epidemia de febre amarela urbana. Eventual de qualquer outro estado, ele deve vacinar? Essa pergunta você responde no próximo bloco. Pensou excelência no atendimento e técnicos qualificados? Pensou Hipercel, agente autorizado da Claro, plano corporativo para empresas. Aqui você encontra assistência técnica em todas as marcas, além de acessórios, películas, capas, carregador e fontes. Hipercel, Rua Marechal Deodoro 1920, Parque Industrial. Telefone 3212-1272. A Himac Móveis para Escritório é uma fábrica completa com alta tecnologia e profissionais capacitados. Oferecemos projetos personalizados que otimizam o espaço do seu escritório ou indústria, criando o ambiente ideal para sua equipe. Venha conhecer o nosso showroom na Rua Bernardino de Campos, 2061, ou o nosso site himac.com.br. Himac,
Mais de 35 anos atendendo os mais exigentes clientes como você. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco, com esse programa extremamente informativo à população de Rio Preto. Ficou uma questão no bloco anterior, perguntando ao professor Maurício, primeiro, se esse pescador, esse caçador eventual, ele deve se vacinar? E a segunda questão é a respeito da sintomatologia, como é que o doente deve pensar que ele pode estar tendo uma febre amarela? Bom, o caçador, o pescador, o viajante como um todo para essa área, sem dúvida, essa é uma questão chave. Eu volto a lembrar lá atrás, no passado, quando era moleque, né, quando você ia atravessar algumas fronteiras, exigia o certificado de vacinação aqui nessa região. É inconcebível na minha cabeça que alguém vai passar um fim de semana pescando no Pantanal, ou pior, na atual conjuntura, aqui no Rio Grande, e não seja vacinado. É um risco muito grande, tá? É um risco muito grande. Bom, aí tem o próprio sistemas de vacinação no posto, você tem hoje em dia os programas de medicina do viajante que podem ser utilizados, que vão orientar isso mais adequadamente. Bom, em relação aos sintomas, a febre amarela é uma doença extremamente grave, mas em poucos casos que ela é grave. Na grande maioria dos casos, a infecção por febre amarela, como qualquer infecção viral, ela é sintomática. Em um bom número dos casos, ela vai cursar como uma doença febril aguda, febre, mal-estar, cefaleia, mialgia, que vão se resolver em alguns dias. Espontaneamente, fica aquele negócio, é uma virose. É uma virose, que não deixa de ser, porque é uma doença causada por um vírus. Porém, num número razoável de pessoas, um número 10% mais ou menos, ela vai evoluir para a forma grave. Que além dessa febre, cefaleia, mal-estar, mialgia, que parece muito com dengue, no começo essa pessoa começa a apresentar sintomas de dano hepático, principalmente. O fígado começa a ser, como a pessoa vai dizer, atacado pelo vírus, né? Em algumas dessas pessoas, com 6 ou 7 dias, há uma melhora. Por isso que a gente diz que ela é bifásica. A pessoa começa a melhorar, acha que está bem, e aí vem a fase toxêmica, que é uma fase onde a pessoa entra em insuficiência hepática, consequentemente logo depois com insuficiência renal, distúrbios de coagulação, etc., que podem levar ao óbito. Qual que é a porcentagem disso? Apenas 10% de todos os casos vão para essa forma grave. E dessa forma grave, metade, mais ou menos, vão a óbito. Então, 5% de todos os casos de febre amarela podem ir a óbito, que é uma doença gravíssima, se você for ver estatisticamente. E você é uma doença que você pode evitar se você se vacinar, não pode correr esse risco. E nessa forma grave, ou seja, existe alguma recomendação para esse doente? Primeiro, que ele deve procurar o médico, né? Se ele tem uma suspeita de febre, mal-estar, dor, ele deve procurar o médico. Mas qual é o papel nosso de médico depois que a doença se instala? Aí é uma questão muito importante. Quer dizer, esse paciente ele exige um suporte de terapia intensiva muito, muito agressiva, tá? Tem um livro muito interessante, que é um livro do Drauzio Varela, médico. Que, por sinal, médico que não se vacinou e contraiu a doença? Ele disse que se vacinou, mas esse é até um outro assunto interessante. Mas ele, nesse livro, que chama O Médico Doente, ele descreve a febre amarela dele. E ele teve a febre amarela da forma maligna, né? A mortalidade da forma que ele teve é acima de 50%. E ele mesmo, no livro é muito interessante que ele discute isso, né? O sentimento dele saber que ele tem uma doença que provavelmente vai matar ele. É uma questão muito, muito complexa. Ele argumenta que tomou a vacina e depois, conversando com alguns colegas lá em São Paulo, ele provavelmente tomou de uma vacina que provavelmente estava degradada. Ele tomou numa viagem em 1960 para o Amazonas durante excursão de alunos da Universidade de São Paulo. Isso. Pelo que aqui foi exposto, nós temos uma cidade muito segura, do ponto de vista de vacinação, e eu não gostaria de terminar esse programa também sem falar do Zika, né? O Maurício é um pesquisador da virologia, ele tem estudo muito importante junto com o Ministério, tanto para a dengue como para a Zika. Como é que está a Zika em nossa região?
Nós tivemos, no ano passado, uma circulação significativa de Zika, nós tivemos bastante casos, mas nós não podemos dizer que nós tivemos uma grande epidemia. Nós não tivemos igual nós tivemos, infelizmente, no passado, anos com 20 mil casos de dengue. Nós não tivemos, talvez, o número de casos de Zika é muito obscuro, mas com certeza não está nessa magnitude. Isso é um lado bom, que diz que a gente não teve muita sequela, quer dizer, nós atendemos no município por volta de 45, 48 gestantes só com Zika, mas, por outro lado, significa que a má notícia é que a população está imune, quer dizer, não está imune. Então, nós continuaremos a conviver com Zika por mais alguns anos. Então, as gestantes, principalmente as gestantes, têm que continuar atentas para a situação de Zika, porque, embora a gente não tenha tido nenhuma microcefalia comprovada em São José do Rio Preto, nós tivemos algumas outras sequelas e nós temos que ficar atentos a essas outras sequelas. Quais foram essas outras sequelas? Nós, lá no Hospital da Criança e Maternidade, faz parte do nosso complexo do Hospital Escola, acompanhamos gestantes, e algumas dessas gestantes, quando a criança aparentemente normal ao nascimento, quando a gente investigava, a gente percebia que eram crianças que tinham surdez num ouvido, ela tinha danos na retina, algumas dessas crianças tinham calcificações em artérias cerebrais, eram danos leves, que a gente não sabe exatamente qual o impacto a longo prazo. Nós vamos agora, nesse primeiro semestre desse ano, chamar essas crianças novamente para mais um estudo no hospital de base, onde a gente vai fazer avaliação de imagem e também neuropsicológico, desenvolvimento, neuropediátrico, para ver. Esperamos que essas crianças tenham um desenvolvimento normal, mas nosso papel como universidade, como hospital escola, é investigar essa questão. Ok. Nós estamos chegando, infelizmente, ao final do programa. Eu gostaria, primeiro, de dizer que foi extremamente importante essa entrevista com o professor Maurício para tranquilizar a população de Rio Preto, para não ter esse pânico. É uma doença controlável, é uma doença que você pode se vacinar e a nossa população é vacinada. Outra questão que eu achei extremamente importante, Maurício, é você falar da vacinação do viajante, né? Ele é um especialista nisso. Quem quiser ter informações maiores, só entrar em contato com o professor Maurício. E gostaria que você deixasse uma mensagem para a população de São José do Rio Preto. Eu acho que a população de São José do Rio Preto é uma população que tem, nos últimos anos, sofrendo com essas doenças transmitidas por vetor, seja dengue, seja zika, chikungunya vai atingir São José do Rio Preto eventualmente. O que eu tenho que deixar de mensagem para a população é que a população não pode aguardar o Estado tomar conta da sua residência. A população, seja ela individualmente, seja ela com a comunidade, igrejas, comunidades de base, tem que ajudar o Estado, e quando eu digo Estado nas 3 esferas, federal, municipal e estadual, a ajudar a controlar. Eu sei que erradicar o mosquito nós não vamos conseguir. Nós não vamos acabar com a dengue, com zika, com chikungunya, mas a gente pode diminuir. Esse é um papel da gente da universidade, da prefeitura e do cidadão também. Ok, obrigado, Maurício. Eu gostaria só de deixar mais uma vez essa tranquilidade que a instituição coopera, e nós estamos agora com uma nova prefeitura, um novo prefeito, nosso colega Eleusis Paiva, que em sintonia com o Hospital de Base, a Faculdade de Medicina, vai desenvolver um excelente trabalho para atuar na prevenção. Deixar aqui um pensamento de Kant que ele falava: tudo que você não puder contar como fez, não faça. Isso é bom para a nossa reflexão, nós vamos fazer isso. Vou poder contar depois para os meus amigos, para a minha família. Paz e saúde para todos, boa semana.